A paz do Senhor, pré-adolescentes, bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Sabe por quê? Porque essa é a nossa primeira aula desse trimestre. Meu coração está tremendo de alegria. Eu estou imensuravelmente feliz e grata a Deus por ter a oportunidade de estar ministrando essa aula para vocês nesse momento. Olha, nosso trimestre está se iniciando, nós estamos com uma revista nova, onde aprenderemos mais sobre quem é Deus, sobre as suas obras maravilhosas, sobre as incontestáveis maravilhas que Ele fez e continua fazendo. Nós vamos estudar sobre um Deus criador, um Deus justo, um Deus perfeito, um Deus salvador, um Deus misericordioso, dentre tantas outras características do nosso Deus, tantas outras coisas que Ele tem para nos revelar durante esse trimestre. Mas não posso esquecer de uma coisa muito especial. No trimestre passado, nós tivemos aí a saída dos nossos alunos. Tivemos a saída da Ana Luísa, da Sofia, do Davi e do Marcos. Eles estão crescendo, agora já estão em outra sala. Mas hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial. E essa pessoa é o nosso amigo Otávio. Otávio, seja bem-vindo à classe dos pré-adolescentes. Nós estamos muito felizes por te receber. Nós esperamos que o Senhor fale com você e esperamos que você venha estar também contribuindo para o nosso crescimento, o crescimento da nossa turma. Bom, iniciando de fato a nossa aula então, eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa e orar junto comigo nesse momento, ok? Vai lá, feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai poderoso, santo, verdadeiro, justo, perfeito em seu ser, imutável, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo o que o Senhor tem feito. Obrigada, Deus, por mais um início de um trimestre, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua doce voz, Senhor Deus, falando nossos corações, transformando as nossas vidas, Pai. Eu peço, Senhor Deus, que essa aula não seja, Senhor, mais uma aula, Senhor Deus, mas que seja uma aula transformadora, uma aula, Senhor Deus, que vá tocar, ó Deus, no profundo dos corações deles. Por isso, ó Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha estar operando uma obra que eu não posso operar, ó Espírito Santo. Por isso eu peço que o Senhor venha estar, ó Deus, transformando vidas nesta manhã. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te pedimos. Amém. Bom, nesse trimestre, nós estamos estudando o tema Quem é Deus, como eu disse. Assunto muito oportuno, muito importante para o nosso tempo. Eu quero convidar você, então, nesse trimestre, a abrir o seu coração, mas também abrir a sua mente para tudo que nós vamos estudar durante esse período, para que você possa ser tocado, transformado, edificado, ser mais sábio, amar mais a Deus durante o estudo dessa revista, durante o estudo dessa lição. A primeira lição tem por título O Deus Criador. Quanto a isso, eu quero convidar vocês, eu acredito que não seja surpresa para nenhum de vocês, a abrir a sua Bíblia Devocional em Gênesis 1. Na nossa Bíblia Devocional está na página 17. Mas para quem não possui a nossa Bíblia Devocional, Gênesis 1 vai estar no início da Bíblia. É o primeiro capítulo, o primeiro livro, o primeiro versículo é o que nós vamos ler. Hoje não tinha nem como falar, quem achar primeiro ganha. Porque, gente, Gênesis 1 é o início de tudo, ok? Encontraram? Vamos ler então? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz
era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e amanhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos, e determinados para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã, o quarto dia. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de água vivente, e voem as aves sobre a face das expansões dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã, o dia quinto. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e as feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhe, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move. Amém. Leia apenas o verso 31 comigo. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Professora, hoje a senhora bateu um recorde, hein? A gente nunca leu tantos textos assim. É verdade. Mas é de suma importância que nós venhamos ler esse texto para que a gente compreenda com exatidão todo o conteúdo da nossa aula, ok? A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto e aprendemos durante toda a Escritura é que, em parte alguma, a Bíblia tenta nos provar a existência de Deus. Em toda a história é autoevidente que Deus existe. Ela não tenta nos provar algo que é fato. Então, ela já inicia com a frase, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Ponto. Ela não tenta nos provar e convencer que, olha, Deus existe, vocês precisam crer nele. Ela já diz, ele criou.
Ele fez. As Escrituras declaram o fato de Deus e convidam o homem, eu e você, a aventurar-se na fé. Hebreus 11:6 diz assim, quem de Deus se aproxima precisa crer que Ele existe. Esse é o chamado da Escritura, o aventurar-se na fé, o acreditar mesmo sem ver. Então, nós não vamos ver a Escritura perder tempo tentando nos provar que Deus existe. Não, ela diz, Ele é, Ele fez e ponto. Mas, professora, ela não tenta nos provar que Deus existe. Mas existem pessoas, professora, que não acreditam que Deus existe. E é verdade. Mas a Escritura, em sua perfeição, tratou de nos informar sobre essas pessoas que não acreditam na existência de Deus. E ela diz bem assim, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Salmos 14:1. Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Sabe por quê? Existem dois tipos de ateus. Primeiro, os ateus praticantes e depois os ateus teóricos. Os ateus praticantes são os ímpios que expulsaram Deus dos seus pensamentos, porque eles já expulsaram Deus das suas vidas há muito tempo. São pessoas que falam e agem como se Deus não existisse, mesmo sabendo de sua real existência. Elas querem que Deus esteja aquém do que elas fazem. Então, elas preferem viver como se Ele não se importasse com as suas ações. Ok? Então, são pessoas que simplesmente não se preocupam com a existência de Deus e acham que Deus não se preocupa com os seus atos, com as suas ações, com as coisas com as quais ela faz durante o seu dia a dia. O que nós já aprendemos que é uma mentira. Deus se preocupa com tudo aquilo que nós fazemos. Já os ateus teóricos são pessoas que agem de igual forma aos ateus praticantes, mas esses adotaram uma teoria, uma crença numa teoria que diz que não há Deus. Então, eles vivem em função de provar que Deus não existe. Então, eles criam teorias que uma criança consegue desmentir. Então, eles têm perguntas tão ridículas que eu e você facilmente conseguiríamos falar. Isso é assim e isso é assado. Olha que absurdo. Olha o que o coração do homem o leva a fazer. A NASA investiu mais de 204 milhões de dólares, tirado dos impostos dos seus cidadãos. Para quê, professora? Para mandar uma sonda para o espaço. E o que essa sonda foi fazer, professora? Essa sonda foi tentar entender a origem do universo. Gente, 204 milhões de dólares jogados no lixo. Sabe por quê? Porque a resposta sempre esteve aqui. Gênesis 1:1. O diabo, ele é muito sagaz. Ele é muito. Ele quer desviar a atenção das pessoas da palavra de Deus de qualquer forma. E olha só como essas pessoas pensam. A primeira ideia que elas têm para viver a sua vida em pecado é: Deus não existe. Então, elas querem provar de qualquer forma a não existência de Deus. E a segunda coisa que o diabo faz essas pessoas fazerem e já tem enraizado na nossa sociedade é a relativização da verdade. Como se a verdade fosse relativa, mas sabemos que não é. Jesus é a verdade é uma só. Mas ele diz que não, a verdade ela é relativa. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. E isso já está tão preso na nossa sociedade que é difícil tirar isso da mente dos próprios crentes. Mas por que, professor, isso é tão perigoso? Porque nós sabemos que a verdade ela não é relativa, ela é uma só. Ela não é algo que você pode escolher crer ou não, como se ela não existisse. Ela existe, ela é real, ela é verdadeira. E qual é o problema? Quando ele diz que a verdade é relativa, então os cristãos acreditam na Bíblia, mas eu vou acreditar no Alcorão, por exemplo. Não, só existe uma verdade.
Não existe outra teoria que vai explicar a criação do universo e vai acertar. Não, porque só existe uma verdade. Gênesis 1:1, sobre como o universo ele foi criado. Essa cultura que nós vivemos já governa e domina a maioria das pessoas. Já está completamente enraizado na nossa cultura. Então, os ateus, eles querem fazer, mesmo que de forma sutil, fazer a gente acreditar que a gente é só mais um no meio da multidão. Que a gente vive aqui, na verdade, uma vida sem propósito algum. Porque se eu tiro o propósito da existência humana, se eu tiro o propósito pelo qual a Terra, o universo existe, eu tiro o fato de Deus existir. Vocês conseguem entender? Então eles vão dizer, viva a sua vida. É isso mesmo, curta, faça, aconteça. Essa vida aqui é passageira, como se a nossa vida não representasse um propósito muito maior do que apenas viver ou existir aqui na Terra. Nós sabemos, pré-adolescentes, que essa não é a verdade da Escritura. A sua vida não é uma vida aleatória, ela é uma vida com propósito e com propósito eterno. E é sobre isso que nós vamos estudar aqui nessa aula de hoje. Porque eles tentam fazer vocês entenderem isso para que as suas mentes tenham uma certa sensação de paz e segurança quando vocês estiverem pecando. Pois nós sabemos que quem criou todo o universo também criou todas as leis da física, também criou todas as leis morais, não roubar, não matar, e colocou isso dentro da gente. Mas então, se a gente tira Deus do seu trono e deixa completamente vazio, nós podemos fazer o que a gente quer sem prestar contas para ninguém. Esse é o pensamento deles. E é isso que eles querem fazer com que nós venhamos acreditar. Mas esses que agem assim, que pensam assim, a palavra de Deus os dirige apenas um adjetivo para essas pessoas. E são muitas pessoas que querem viver segundo as suas próprias vontades, suas próprias regras. Sabe qual é o adjetivo que Deus dá a essas pessoas? Tolo. Essas pessoas são tolas. Vai aparecer aí na sua tela o significado do que é tolo. Tolo no dicionário diz assim: aquele que não tem inteligência. Aquele que não tem juízo, aquele que é tonto, aquele que é simplório, ingênuo, diz ou pratica tolices. É isso que a Bíblia diz a respeito das pessoas que dizem não a Deus. Mas professora, uau! Como que as pessoas ainda podem acreditar nisso? Pré-adolescentes é muito fácil. É só seguir as intenções do nosso coração. O nosso coração é completamente inclinado para o mal. Por isso, nessa manhã, eu convido você a fazer uma reflexão acerca do seu coração, do seu próprio coração. Sabe por quê? Essas são as palavras que a Bíblia dirige a pessoas que são tolas, que não acreditam em Deus. Mas ela também dirige palavras para as pessoas que acreditam que Deus é real e que temem a Deus. Sabe o que a palavra diz? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqueles que temem ao Senhor, aqueles que amam ao Senhor de todo o seu coração, esses são os verdadeiros sábios. É incrível a gente ver tantos homens e mulheres na universidade fazendo pós-doutorado, mestrado, diretores de grandes cursos, de grandes faculdades internacionais, serem tolos. Enquanto um simples senhor, uma simples senhora, um simples jovem, um simples pré-adolescente que ama a palavra de Deus e que teme ao Senhor, é chamado
pelo único livro que representa toda a verdade, pelo único Deus todo-poderoso, de sábio e entendido. Que eu e você, pré-adolescentes, venhamos buscar o temor do Senhor. O temor do Senhor todos os dias. O que você, pré-adolescente, é perante a palavra de Deus? O que você tem sido? O que o seu comportamento tem demonstrado? Que você é um tolo ou você é um sábio porque teme a Deus? Ou um tolo porque vive a sua vida como se Deus não existisse? Reflitam. A segunda coisa que nós vamos aprender aqui nesse texto é que, apesar de não ser o objetivo da Escritura provar a existência de Deus, existem milhares e milhares de relatos que declaram e demonstram a sua existência poderosa. Tais relatos existem para quê, professora? Para fortalecer a fé daquelas pessoas que estão tendo a sua fé enfraquecida, ofuscada por alguma dificuldade. Ou para fortalecer a fé daqueles que já acreditam, daqueles que leem a Bíblia não porque querem acreditar a Deus, mas porque já amam a Deus de todo o coração. E mais para quê, professora? Para isso, para que nós tenhamos conhecimento de quem é Deus. Então, por esses motivos, Deus, ele se revela a nós. Além de sua palavra, ele também se revela através da criação, ele se revela através da natureza humana e também da história da humanidade. Hoje, em nossa aula, especialmente, nós nos atentaremos apenas da primeira forma, através da criação. Olha, eu quero pontuar aqui que nós não vamos estudar os dias da criação, o que foi criado, porque nós já temos estudado isso nas quartas-feiras. Nós chamamos de Quarta Expositiva Kids. Tá aparecendo o flyer aí para você com todas as informações. Nas quartas-feiras, nós estudamos sobre a criação. Na verdade, nós estamos estudando sobre o céu. E como será o céu? E para isso, nós precisamos aprender como que Deus criou todas as coisas. Porque nós temos o entendimento de que o céu será quando Deus recriar todas as coisas como no paraíso. Então, nós estamos estudando sobre a criação dos dinossauros, da luz, dos planetas. Nós estamos estudando sobre a criação e divisão dos continentes, dos países, povos, nações. Tá muito legal. Tem várias atividades legais que nós temos feito. Nós temos tendo momentos muito graciosos da parte do Senhor, onde temos crescido tanto em sabedoria quanto em amor a Deus por meio das quartas-feiras Kids. Então, você que ainda não participa, você é meu convidado especial para estar conosco todas as quartas-feiras às 7h20, ok? Bom, dando sequência à nossa aula, eu quero convidar você, pré-adolescente, nesse momento, a abrir uma porta ou uma janela da sua casa que dá vista para a rua, que dá vista para o quintal, que dá vista para, sei lá, para outra casa, para prédio, para qualquer coisa. Eu quero que vocês vão lá na janela e ficam lá um minutinho, por favor. Abra, veja e voltem daqui um minutinho. Estou contando ali no relógio. Ok, vamos lá. Vamos voltando. Já deu o nosso minutinho que a gente teve para olhar. Bom, agora que você já abriu a porta, a janela e já viu uma paisagem, uma imagem, você pode me perguntar, para que isso, professora? Porque, gente, Deus, escutem bem o que eu estou dizendo para vocês, Deus
se revela através da imagem que você acabou de ver pela sua janela. Que, professora? Como assim? Sim. E eu posso dizer isso com toda a certeza da minha alma. Sabe por quê? Porque tudo que existe teve origem em Deus. E também porque não há 1 centímetro quadrado nesse universo que Jesus não possa dizer, é meu. E eu tenho certeza que a imagem que você viu, você pode contemplar a grandiosa obra de Deus. Seja uma construção, seja uma grama, seja uma pessoa, eu posso falar para você, através disso, Deus se revela. Cada grama que você viu, veja, cada folha, cada animal, cada ser humano, cada construção. Se você tiver visto prédios, por exemplo, cada construção que é fruto da mente humana, da inteligência, da razão humana. Veja esse céu, gente. Veja as estrelas. Veja a gravidade. Você pode sentir a gravidade nesse momento que te puxa para baixo. Faz que você fique preso ao chão. Esse clima, todo esse universo, com mais de 100 septilhões de estrelas, com mais de 100 bilhões de galáxias. Como? Como, gente, um sistema solar onde tudo que existe é para propiciar a vida aqui nesse planeta. Um planeta tão pequeno. Como que num planeta tão pequeno, com tantas variedades, milhares de variedades de vida, vida animal, vida de plantas, de peixes, de seres humanos, são insetos, tem animais vertebrados, tem animais invertebrados, tem mamíferos, tem aves que voam no céu. Olha a grandiosidade. Nesse momento, qualquer pessoa racional poderia pensar, como? Como ele estaria a perguntar como tudo isso veio existir, como tudo se originou. É natural que dentro de nós surja essa pergunta. É natural e é aceitável que em nossa mente surja a pergunta: quem criou todas as coisas? Isso acontece para adolescentes porque nós somos seres que somos racionais e nós somos inteligentes. Então, a partir do momento que a gente vê o efeito de algo, que a gente vê algo que existe, nós queremos saber a causa pelo qual essa coisa ou esse objeto ou essa pessoa, ela existe. Nós somos assim, seres pensantes. Logo, se somos seres pensantes, concluímos, o universo tem que ter uma razão para existir, ele tem que ter uma causa para existir. Deve haver um criador. A gente começa a pensar acerca disso. Deve haver um criador, alguém criou o universo e é justo o seu pensamento. Um índiozinho lá no meio da floresta, que nunca viu ninguém, que não conhece nada acerca de nada, olha para o universo e fala, alguém criou o universo. E sim, alguém criou o universo. E eu vou te dar a resposta de quem foi. Veja isso. We are now approaching lunar sunrise, and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning was the first day.
And God said, let there be a firmament in the midst of the waters. Let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. God said, let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear, and it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. Veja, pré-adolescentes, não tem como eu dar outra resposta para você, porque essa é a única resposta verdadeira. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vejam, pré-adolescentes, toda a beleza que existe no universo em que nós habitamos. Toda essa beleza demonstra que existe um arquiteto por trás dessa obra. Assim como o relógio de Estrasburgo, que conta as horas, que tem uma beleza singular e detalhes sem igual. Além de ser um relógio muito bonito, vocês estão vendo as imagens, ele marca com exatidão o movimento da Lua, dos planetas e das estrelas se movendo no sistema solar. Com exatidão, no mesmo tempo do cronômetro. Olhem só que relógio belo. Vocês estão vendo aí? É de uma beleza sem igual. É de uma inteligência enorme. Eu fico até com dor de cabeça quando eu tento pensar como que alguém poderia criar um relógio assim. E agora volta aqui para mim. Como que alguém pode, em sã consciência, em sã racionalidade, dizer: esse relógio surgiu por acaso? Ninguém criou esse relógio. Esse relógio simplesmente apareceu aí sem nenhum propósito. Como que alguém em sã consciência pode dizer que isso surgiu do nada sem um engenheiro que pensou e criou essa obra de arte? Dizer que esse relógio surgiu do nada é um insulto ao engenheiro que criou ele. É um insulto à racionalidade humana. Da mesma forma, dizer que o universo surgiu do nada, por propósito algum, é irracional. É um insulto contra o nosso Criador e contra a nossa própria natureza pensante. Tentem entender vendo essas duas figuras que vai aparecer aí na sua tela, gente. Eu simplesmente não posso acreditar como que a senhora acredita nessas coisas que está nesse livro. Nossa, esse livro é tão ultrapassado. Desde quando eu entrei na faculdade, que eu conheci os maiores intelectuais da nossa época, tanto da nossa quanto da passada, eu pude ver que, na verdade, esse Deus Criador, ele não existe coisa nenhuma. As coisas existem e estão aqui pelo mero fato delas existirem, minha senhora. De onde vem o ovo? Sim. Um ovo? E de onde vem a galinha? E de onde vem? Bom, o ovo vem da galinha. E a galinha do ovo? E a galinha vem do ovo. E o ovo vem da galinha então, e a galinha vem do primeiro, ovo. O ovo ou a galinha, minha filha? E você A galinha? quer me dizer o ovo que vem da galinha veio de... Acho que eu deveria dizer o ovo. Né? O ovo que vem da galinha não veio da galinha. Porque a galinha vem do ovo. E de onde veio o ovo que veio da galinha que veio do ovo? Então, mas... É porque... É mesmo, minha filha. Evolução? Não, é porque as coisas elas foram evoluindo. Pois olha aqui, elas minha foram querida. evoluindo, entendeu? Escute bem a minha voz.
Eu acredito neste Deus aqui, minha Legal, filha. né? Porque Ele, no princípio, criou todas as coisas, os céus e a terra, e você também. E você se conserte, porque Ele está voltando, minha filha. Não sabe explicar um ovo e uma galinha e quer me ensinar a crer em outro Deus? Então, Ok, e ainda minha diz senhora, que é com estudada. licença. Misericórdia. Vocês entenderam, pré-adolescente? Sem Deus não dá para explicar nem a existência de uma galinha, não dá para explicar a existência de nada, a causa de nada sem o nosso Deus. Pré-adolescentes, o simples fato de eu e você não termos visto o relojoeiro fabricando aquele relógio, de não termos visto a lei que ele usou ali para preparar todo aquele relógio, nem se a gente não soubesse a existência de um relojoeiro, a gente não conseguiria olhar para aquele relógio e falar, ele surgiu do nada. Da mesma forma, nós não precisamos voltar lá no início, vai 6, 7 mil anos atrás, e olhar Deus criando todas as coisas para falar, Deus criou. É da nossa própria inteligência olhar para tudo que está criado e dizer, há um Criador, há um Deus. E esse é o Deus que nós estamos estudando nessa manhã. Professora, me explica melhor um pouco mais acerca dessa racionalidade que você tanto tem falado. Bom, como eu disse, nós não somos apáticos. O que é apático? É indiferente. Tipo assim, tá, olha, ô Maria Eduarda, fulano morreu. Tá. Ô Monique, fulano bateu o carro. Legal, né? Ô fulano, ô Clarinha, estão construindo lá na Praia da Costa uma mega estrutura no meio do mar, para todo mundo ver. Tá. Não, nós não somos assim. Se alguém morre, o que a gente fala? Por que essa pessoa morreu? Ou seja, qual foi a causa da morte dessa pessoa? Qual causa levou a este fim? Se alguém sofreu um acidente, o que aconteceu? Por que aconteceu? O carro bateu em alguma coisa, perdeu o freio? A gente quer saber qual foi a causa. Tá construindo lá? Não, vai furar, vai caçar petróleo. Tá, ok, agora eu entendi. Nós não somos seres apáticos a tudo que está acontecendo ao nosso redor. E quem colocou essa natureza dentro de nós foi o próprio Deus. Por quê? Porque em relação ao universo não é diferente. E o que mais me deixa maravilhada é que só em Deus nós conseguimos entender a causa de tudo que existe. Veja, os evolucionistas vão tentar falar para você e dar diversas histórias para dizer que as coisas evoluíram, que as coisas aconteceram assim, então eles vão mostrar coisa aqui, coisa ali, slide ali, foto ali, tal, para tentar explicar para você, né, por que as coisas existem, como que elas chegaram até aqui. Mas eles não conseguem explicar por que causa elas começaram a existir. Tá, foi porque explodiu. Tá, mas explodiu por quê? Explodiu para quê? Explodiu de onde? Não há como explicar. A única explicação satisfatória e que nos traz paz vem de Deus. A causa de você existir e de você estar vendo essa aula nesse momento. Sabe qual é a causa? A causa se chama promessa. Antes de criar os céus e a terra, antes de criar esse tempo que está passando ao nosso redor, antes de criar o espaço, a matéria, antes de trazer qualquer coisa à vida, à existência, o Pai fez uma promessa para o seu filho. E a promessa que ele fez foi de lhe dar um povo.
antes de tudo existir. E por essa causa, por essa promessa, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E a partir da sua palavra, ele começa a criar todas as outras coisas que existem. Por que causa, professora? Por causa da promessa. Sim, e apenas por isso, para que nós fôssemos perdoados, para que nós fôssemos salvos em Cristo Jesus, para sermos o povo que ele resgatou com seu próprio sangue derramado em uma cruz. Um povo que ele resgatou pelo seu próprio sacrifício, mesmo e que ele mesmo se entregou voluntariamente, mesmo não tendo pecado algum, perdoando-nos. Por que causa, professora? Para vir aqui e fazer de mim e de você participantes da promessa dele. Aqueles que se arrependeram de seus pecados, para vir aqui e nos transformar e colocar um desejo infindável no nosso coração, que é a vontade de conhecer esse Deus e a vontade de vê-lo retornar, de ver e aguardar ansiosamente o dia em que ele vai nos levar consigo, irá nos buscar, irá refazer todas as coisas nessa terra. Foi por essa causa, por essa promessa, lá na eternidade, quando a noiva encontrará um noivo, é por causa dessa promessa. É por isso que nós esperamos pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não aquelas pessoas que são incrédulas e querem viver apáticas acerca da existência de Deus. Não! Vivemos como crentes nessa terra. Sim, o que para o mundo é loucura, lá! Eles acreditam em algo que eles não conseguem ver com seus próprios olhos, mas nós acreditamos pela fé. O firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se pode ver. Contemplamos com os olhos da fé, vemos sim com os olhos da fé. E esperamos pela fé que temos em Cristo Jesus. E você que está me ouvindo nesse momento, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Uma pergunta que mudou a minha vida quando foi feita a mim. Você já é participante dessa promessa? Você foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro? Você já se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida a Jesus? Você já teve a sua vida transformada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que irá vir buscar o seu povo e julgar aqueles que não acreditaram nele? Quem será você no último dia? Fará parte do povo que foi comprado, que foi remido, que estará no céu com Jesus? Ou fará parte de um povo que será condenado eternamente porque escolheu viver segundo suas práticas, suas vontades e seus próprios desejos? Quem é você? Qual tem sido a sua decisão? Nesse momento, eu quero fazer um apelo pelos olhos da fé. Você que reconhece que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que a sua vida não pertence inteiramente ao Rei dos Reis, porque você ainda faz as suas próprias vontades, você ainda segue os seus próprios caminhos, segue os desejos do seu coração, mas que você viu que Jesus ele está voltando em breve, e você viu que a verdade, a causa para tudo existir está em Deus.
e que você quer ser participante da promessa de Deus, a promessa que Ele fez de dar um povo ao seu filho, e você quer ser participante deste povo, desse casamento, o maior casamento de todos os tempos que acontecerá na eternidade. E você quer pedir perdão a Jesus, e você quer entregar a sua vida a Jesus nesse momento, eu quero orar com você. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, pela vida desse pré-adolescente que está se arrependendo nesse momento, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor venha estar recebendo-os de braço aberto. Não porque ele merece, Senhor, mas por causa do sangue do seu Filho. O sangue perfeito que pode, Senhor Deus, apagar, ó Pai, cobrir, ó Pai, as nossas muitas transgressões. Ah, Deus, eu te agradeço pela vida dele. Peço que o Senhor venha estar sustentando ele até o fim dos tempos, Senhor Deus. Que ele venha crescer, amadurecer. Eu muito me alegro, Pai, porque agora ele é participante da promessa. Porque agora a festa no céu, Pai. Porque uma alma foi resgatada, Senhor Deus. E eu creio em Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te adoramos, te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela obra que o Senhor começou a fazer em você. E eu creio que aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoá-la até o fim dos tempos. Glória a Deus pela oportunidade que temos de conhecermos mais acerca dele. Ele é Elohim, é o Deus Criador. Ele é plenitude de poder. O Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos em seu perfeito desígnio, criando tudo que existe. Façamos o homem à nossa imagem. Jeová, o Deus Criador, não permanece alheio, indiferente às suas criaturas, não pré-adolescentes. O que é, o que era, o que há de vir, o Eterno, aquele que se manifestou, se manifesta e se manifestará às suas criaturas. O Deus que opera a favor do seu povo. Esse é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Ele criou todas as coisas com um fim e com um propósito bem estabelecido. Todo o universo o adora e declara que Ele é santo, que Ele é majestoso, declara as suas obras, declara o seu poder. Não é isso que diz as Escrituras? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19:1. Ao olharmos a totalidade dos cosmos, de tudo que foi criado, desde a imensa expansão do universo até a beleza da ordem da natureza, ao olharmos no espelho, ficamos tomados de temor, pré-adolescentes, reverente ante a majestade do Senhor Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso Criador. E nós precisamos prestar contas perante esse Deus Criador. Não só no último dia, mas dia após dia, andando em Sua presença. Todo o universo o adora, o exalta. Tanto mais nós, seres humanos, devemos adorar e exaltar esse Deus que fez uma promessa. E por sua graça e misericórdia nos convida, nos chama, nos conclama a sermos participantes dessa promessa. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o Senhor eternamente por todo o bem que Ele nos tem feito. Nós podemos adorar o Senhor com os nossos lábios, nós podemos adorar o Senhor com os louvores, nós devemos adorar o Senhor com as nossas vidas diariamente. E agora eu quero convidar você a adorar o Senhor também com as suas ofertas. Os dados da igreja estarão aparecendo aqui embaixo, PicPay, Pix, dados da conta bancária. Que o Senhor venha ser rei do seu coração. E que você, pré-adolescente, de forma sábia, venha estar contribuindo alegremente nesse dia para a honra e para a glória do Senhor. Para que esta obra venha continuar,
para que isso tudo que está acontecendo aqui venha prosperar e possa ser mantido. Vou dar um tempinho para vocês estarem ofertando. Nós somos muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, pela sua vida, pelas suas ofertas, pela sua família. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e prospere vocês em tudo. A vontade de Deus é e sempre foi que sua criação estivesse em plena comunhão com Ele. Ele é o seu Criador. Você, Alexandre, Arthur, Lívia, está aí? Deus é o seu Criador. Todos vocês que estão me ouvindo nesse momento, vocês são propriedade exclusiva do Senhor. Vocês não estão aqui nessa terra por um acaso. Não deixe que as pessoas digam isso para você. Você é fruto da maior criação de Deus, que foi o homem. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Adore ao Senhor. Embora vocês sejam tão novos, Deus convida você a servir e proclamar o seu nome a todas as pessoas. A culminação do propósito de Deus na criação está no livro de Apocalipse, onde João descreve o fim da história com essas palavras. Professora, traduz. Eu tirei isso aqui de um livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Meyer Pilma, e me chamou muita atenção. O fim do propósito da criação. Quando tudo chegar ao fim, tudo que existe aqui chegar ao fim, João, ele registrou para a gente de antemão, lá no livro de Apocalipse. E quando tudo que nós vemos aqui hoje se acabar e todo o propósito de Deus for cumprido, lá na eternidade, Apocalipse diz assim, com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Essa vida aqui, ela é completamente, passageira. Está chegando o fim já. Quando nós veremos com os nossos olhos, não apenas com os olhos da fé, mas com os olhos físicos, tudo o que Deus fez e o propósito de todas as coisas, nós vamos ficar extremamente maravilhados. Seremos o povo remido, comprado e habitaremos em Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus é perfeita, se revela do início ao fim. Nós sabemos até o que acontecerá no futuro. Que Deus te abençoe, pré-adolescente. Que você tenha um ótimo domingo. Um domingo reverente. Um domingo que te faça lembrar desta aula. Deus, seu Criador, é o seu Deus? Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, por esta aula. Te agradeço pela vida de cada um desses pré-adolescentes que me ouviu, ó Deus, nesta manhã. Desses adultos, das crianças, Senhor Deus. A todos quantos, Senhor Deus, ouvirem, Deus, esta aula, verem esta aula. Eu peço que o Senhor venha estar fazendo uma obra, Deus, no coração de todos estes, Pai, para que nós venhamos exaltar ao Senhor, Pai, e adorar o Senhor todos os dias da nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém.